Essa crônica de hoje, eu vou fazer um estudo sociológico, mas um sociológico comum, corriqueiro, tudo o que acontece nas metrópoles. As cidades, elas têm alma. As cidades também se transformam, têm vivência, se acabam, têm períodos. É como a espécie humana vivendo também, sendo uma vida material. Esse acontecimento é muito peculiar a quem estuda o urbanismo. O Recife não ficou alheio a essa situação. Na primeira metade da década de 40, acontecia uma transformação enorme no mundo, com o advento da chamada Segunda Grande Guerra Mundial, onde as ideologias cruzavam-se uma com as outras, onde as ideologias procuravam, das suas maneiras, umas com métodos mais acessíveis a uma adaptação para uma civilização. Outros, ou outras cidades, outros países, procuravam se adaptar a uma violência qualquer. E isso poderíamos chamar de transformações sociais que o mundo passa. Então o Recife, apesar de estar um bocado longe dos combates, das guerras, da guerra em si, dos extermínios no mar, os extermínios aéreos terrestres, mas mesmo assim ela teve a sua participação social na guerra. Foi a chamada ocupação americana aqui no Nordeste. Lá no Rio Grande do Norte, onde foi instalada a célebre base de Parnamirim, que ficava bem defronte da África. A África, onde naquela época estava um confronto terrível, porque estava ali o chamado Raposa do Deserto. Era o general von Rommel, nazista, e que vinha dominando aqueles países africanos. E a base de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, fica bem defronte do lado de cá do Atlântico, defronte da África. E Recife. Recife foi ocupada pelos americanos, tanto no seu aspecto de tropas da aeronáutica, do exército e da marinha de guerra. O nosso porto do Recife constantemente vivia atracado grandes destroy, cruzadores e outros vasos de guerras possantes daquela época, americanos aqui no Recife. Instalaram a base aérea do Recife, que, aliás, na Segunda Guerra Mundial, foi instalado, criado o Ministério da Aeronáutica.
no Brasil. Haja vista um fato interessante. O primeiro ministro da Aeronáutica brasileiro não foi um militar, foi um civil, Salgado Filho. Então, a aeronáutica, com essa força criada muito recente da guerra, ela teve grandes adesões da juventude brasileira. Me lembro bem, recordo-me, que era a base aérea do Ibura, o hospital da aeronáutica que ficava em Piedade, os campos de aviações, o campo de aviação, para manter a segurança de nossa cidade. E também a base naval americana, que foi construída onde é hoje a Escola de Aprendizes Marinheiros. Ali era a base naval e ainda hoje é. É uma base da Marinha de Guerra do Brasil, que, aliás, é uma das corporações da Defesa Nacional que eu admiro mais, é a Marinha de Guerra, pelas suas tradições, desde o Império. A base naval, ela tinha uma responsabilidade muito grande de conduzir a fiscalização no Atlântico, no litoral brasileiro, contra o inimigo, no caso, que era os fascistas, os nazistas, quer dizer, os alemães. E, por fim, o exército americano. O exército americano que foi sediado em vários prédios na cidade do Recife. Ali onde se chamava-se, na Avenida Guararapes, o edifício Sulacap, era um quartel, um escritório da ocupação americana do Recife. Entendeu? Mas o quartel-general mesmo era aqui, bem pertinho, ali por perto do Jardim São Paulo, que hoje adaptaram a um hospital. Ali era o quartel-general dos exércitos americanos. E implantado essas tropas aqui para patrulhar o Brasil, é claro que não houve quase praticamente combate nenhum. Mas estava a vigilância no nosso litoral, no nosso espaço aéreo e na área terrestre. E os americanos aqui, no Recife, eles se interpenetraram bem com a população brasileira. Apesar de ter um fato interessante, que no Brasil, naquela época, há pouco tempo, havia sido extinto um partido de orientação fascista aqui no Brasil, que foi o integralismo. Então, tinha os integralistas que não gostavam da convivência americana aqui. E mesmo fora desse fato, o brasileiro não se acostumou muito com o americano, não. Apenas a juventude, digo assim, a juventude feminina brasileira, porque estava no ápice a cultura americana através da cinematografia, do prestígio de Hollywood, do prestígio da música popular americana, como o Foxtrot, e posteriormente o rock,
o embrião do rock, e assim por diante. Então essas tropas americanas, eles se familiarizaram muito com o povo brasileiro, aqui em Recife, o recifense. A ponto mesmo de haver grandes romances entre americanos, soldados, marinheiros e mesmo oficiais, com a nossa juventude feminina. Elas recorriam muito e houve uma modernização até na aprendizagem da língua inglesa. Em quase toda esquina tinha um cursinho de inglês e as moças estudavam inglês para poder dialogar melhor com os americanos. E eles, por sua vez, também eram muito cortês. Eles também tiveram uma certa afeição pela mulher brasileira. A ponto mesmo após a guerra, muitos casamentos se realizaram e houve um estado de felicidade muito grande nessa fusão de valores amorosos que a ocupação americana no Recife proporcionou. Eu tenho um fato interessante, minha tia, ela namorou com um engenheiro mecânico da esquadra americana aqui no Recife. Era Sandy, ele era oficial da Marinha. E foi um namorado dela, mas que posteriormente ele faleceu em combate em Trinidad e Tobago. Mas mesmo assim, existia também as restrições. A família recifense, ela não adotava muito os namoriscos de americanos com brasileiras. Mas isso é natural, essa fusão, essa simpatia diante dos fatos do momento. Isso ocorria em todas as cidades que tinham tropas estrangeiras, na Europa, na própria África mesmo, e assim por diante. Entendeu? A minha mãe, ela namorou com um oficial americano, repito eu, e escondido, não é? Contra a vontade dos irmãos e de meu avô, seu pai, né? Mas era uma tônica da época, não é certo? E, inclusive, as moças aprendiam inglês, não é? Aprendiam muito inglês, e a influência americana também foi grande na nossa cultura recifense. Inclusive, ali onde hoje é, na Avenida Guararapes, os Correios de Telégrafos, ali era o chamado uso. O uso era onde dançavam os oficiais americanos. Ali, eles tinham um poder de adaptação muito grande com a cultura pernambucana, com a cultura recifense, não é? E a música foi introduzida no Brasil, a penetração do foxtrot, e o Brasil e Recife ficou conhecendo as grandes orquestras americanas que a gente via nos filmes, a orquestra de Tommy Dorsey, de Cole Porter, e para não deixar de citar o grande Glenn Miller, que morreu em combate. As artistas de cinema iam dar shows nos navios de guerra, nos destroyers, etc. Entendeu? E isso mantinha um relacionamento tão interessante dos americanos aqui no Recife. A alimentação do recifense não era através de comidas industrializadas. Veio penetrar isso na Segunda Guerra Mundial. Tudo embalado em plástico,
chocolate, a beça por aqui, e qualquer coisa que o valha, né? A ponto mesmo do carioca, que é os compositores cariocas, eles são muito versáteis, inclusive eles citam muito nos seus sambinhas, nas suas marchas de carnavais, tudo um acontecimento dessa forma, dessa maneira. Então as músicas eram a temática do contato entre o americano e o recifense aqui. Compreenderam bem? Eu me lembro de uma mais ou menos assim, que eles tinham medo dos pais americanos, aliás, brasileiros, né? Das moças e dos irmãos. Então, quando eles estavam namorando com elas e que os pais apareciam, eles corriam. Era interessante, né? Esse tipo de vivência sociológica. Eu me lembro de uma marchinha que fazia: amor, eu vou embora, aí vem o teu papai. Amor, eu vou embora, aí vem o teu papai. Só te vejo amanhã, my baby, bye bye. Atualmente só se fala o inglês. Como está tudo diferente, diferente pra chuchu. Yes, kiss me, ok, até eu já sei dizer I love you. Tá vendo? Então, era uma marchinha de carnaval. E que eles entendiam, eles compreenderam bem logo a nossa língua, isto é, a língua não o clássico da língua, mas o falar, o molejar comum de se interpenetrarem uns com os outros, a fusão dos valores. E isso foi uma época da influência americana no Brasil. O fumar, o brasileiro começou a fumar muito, era marca de cigarro que só. Era Luke Strike, Chesterfield, Philip Morris e tantos outros, sabe? E as crianças faziam coleções de rótulos de cigarros e assim por diante. Quer dizer, foi uma influência social da guerra aqui no Recife. E há sociólogo que diz que após a guerra o Recife tomou um rumo diferente na sua cultura, na sua maneira de pensar, o seu povo. Vamos usar o termo, se modernizaram mais. E os americanos tiveram as partes negativas e as partes positivas. Como qualquer ocupação em época de guerra, faz com que isso apareça no semblante das aglomerações humanas. Acontecia isso também nas zonas de prostituição. As mulheres, não é? Teve muitas aqui em Recife que enriqueceram, que eram pagas em dólares. Engraxates na rua, engraxates eram aqueles meninos que engraxavam os sapatos das pessoas, principalmente dos americanos, mas ganhavam bem, porque o americano pagava em dólares. Enfim, houve uma interpenetração de valores das duas culturas. Houve uma fusão e, após a Segunda Guerra Mundial, quando as tropas foram embora, aqui ficou um vazio. Um vazio. Foi um pouco difícil de haver uma readaptação dos nossos costumes. Mas mesmo assim verificou-se tudo isso com a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. E o Recife, a velha Veneza brasileira, foi mais uma cidade no cenário europeu. Eu não diria europeu, porque a guerra, quando não teve lugares que foi renhidos combates,
influência psíquico-social. E tudo isso eu estou lembrando aqui para que os meus ouvintes se lembrem também de que os povos, eles vivem eternamente assim, fundindo-se através de momentos, uns com a própria natureza, outros com o ser humano, e assim é como eu diria, terminando essa crônica, e assim caminha a humanidade. A humanidade é isso, é fusão de valores que faz com que, nessa dinâmica, os povos se civilizem mais, embora belicamente. Mas não resta a menor dúvida de que os resquícios deixados pelos morticínios que a guerra deixou também algo de positivo, quer dizer, a compreensão dos povos no mundo, a interligação das línguas, a fusão dos valores humanos e, como eu citei aqui agora na crônica, através do amor, obteve-se grandes matrimônios, grandes uniões. E o Brasil ficou uma nação unida com tudo isso através do seu contato com as tropas americanas aqui no Recife. Os americanos no Recife. Eles não, se tiveram falhas sociais, que tiveram inúmeras, mas também deram a sua colaboração ingente para que a nossa nação desse uma contribuição para que a democracia no universo tivesse o seu verdadeiro implante. A democracia que todos nós queremos que permaneça, que seja perpétua na mentalidade não só do povo brasileiro, do povo recifense, dessa fusão de valores, mas toda a humanidade que pense nos ideais democráticos, nas liberdades humanas, e que acabem com os preconceitos, com as discriminações. Foi isso que participou também os americanos com esse elo de conviver com o povo brasileiro, os nordestinos, que também contribuíram com tropas armadas na Europa. Mas as contribuições da guerra não é somente canhão, metralhador e fuzis. É a contribuição da sua cultura, a interpenetração das culturas, dos seus valores. Então, a cultura americana se doou muita coisa à nação brasileira, o Brasil também, através do povo recifense, deu a sua cooperação social para que o Brasil fosse, no porvir, como está sendo, uma grande nação no conceito internacional das grandes nações do universo. Muito obrigado.